Primeiro eu quero falar sobre gratidão, porque gratidão é algo que agrada o coração do Senhor nosso Deus. Eu tenho dito ao longo desses anos que gratidão não é algo natural na vida do ser humano. Gratidão é algo que se aprende. Ninguém é grato naturalmente, a gente aprende a ser grato. Você já reparou a criança? Por exemplo, eu tenho uma netinha, agora vai fazer 3 anos. E a criança, quando ela é novinha, você já percebeu que a criança não tem gratidão? A criança, tudo é dela, tudo é para ela, é só para ela, para mais ninguém. Você dá algo para ela, ela pega aquilo. Se você não dá, ela pega também. E a criança não sabe agradecer, ela acha que tudo gira em torno dela. Mas agora, a minha netinha foi crescendo, ela vai fazer 3 anos. E agora ela aprendeu a agradecer, porque nós fomos ensinando. Eu, a vovó, a mamãe, o papai, os tios, as tias, nós fomos ensinando ela a agradecer. E agora Natal, você sabe, ela é a única neta, a única sobrinha, a única tudo, então tudo é para ela, né? Ganhou um monte de presente. E é interessante que tudo que davam para ela, ela ia, abraçava quem deu e agradecia, falava obrigado. Ela veio, deu um abraço em mim, agradecer, falou assim: te amo, vovô. Vovô nem chorou, né, de emoção, de ouvir isso dela, vovô coruja. Mas interessante que ela não era assim, como nenhuma criança é. E por que ela está passando a fazer isso? Porque ela foi ensinada a agradecer. Então entenda que a gratidão não é algo natural na vida do ser humano. A gratidão é algo que precisa ser aprendido e precisa ser praticado, porque a gratidão agrada o coração de Deus. Fala comigo, a gratidão agrada o coração de Deus. E nós temos que aprender a ser gratos a Deus e a ser gratos aos outros, não apenas a Deus. Porque quando nós reconhecemos o que as pessoas fazem pela gente e somos gratos, expressamos a nossa gratidão às pessoas, isso também alegra o coração de Deus. O contrário também é verdade. Quando Deus vê no nosso coração a ingratidão entristece o coração de Deus. E muitas vezes nós somos ingratos a Deus, mas também somos ingratos com as pessoas. E não pense você que é só a ingratidão a Deus que desagrada o coração de Deus. Sermos ingratos com as pessoas também desagrada o coração de Deus. Então a primeira palavra que eu quero que fique no seu coração neste culto de gratidão é esta: a gratidão agrada o coração de Deus. Fala após mim: gratidão agrada o coração de Deus. Então todas as vezes que você tem uma atitude de gratidão, você toca o coração de Deus. Olha que interessante, tem um versículo, e depois eu posso mencionar, mas Salmo 95, põe pra gente, versículo 10 e 11, olha como a ingratidão entristece o coração de Deus. Salmo 95, se você puder pôr na NVI, fica melhor pra gente, eu espero você trocar, eu não avisei antes. Mas esse versículo que nós vamos ler, eu vou dar o contexto e daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Mas Deus tinha tirado o povo da escravidão do Egito, 400 anos escravos. E agora Deus, com mão poderosa, tira o povo da escravidão do Egito, coloca o povo em liberdade. Quando o povo está caminhando em direção à terra prometida, Deus vai operando sinais, maravilhas. Deus abre o mar vermelho e eles passam pelo meio do mar em terra seca, homens, mulheres, crianças, gado, tudo passa pelo meio do mar como se fosse terra seca, porque Deus abriu o mar para eles passarem. E os poucos dias que eles andaram pelo deserto, Deus foi operando milagres e suprindo cada uma das necessidades deles. Deus os abençoou, desde lá do Egito, quando vieram as 10 pragas e Deus mostrou o seu poder para tirar o povo. Deus mostrou o seu poder
poder quando abriu o mar, quando providenciou água para eles beberem, comida para eles comerem, roupa para vestir, em tudo Deus os abençoou. Mas a palavra do Senhor Deus diz que quando eles chegaram diante da terra prometida, e eu vou pregar com detalhes sobre isso aqui, quando eles chegaram diante da terra prometida, para tomar posse da terra, Moisés envia os 12 espias para vigiar a terra, e os espias não eram pessoas quaisquer, eram os príncipes de cada uma das 12 tribos, os líderes das tribos. Eles entram, vigiam a terra por 40 dias, voltam e eles entregam o relatório, e a Bíblia diz que 10 dos 12 espias, eles começaram a amaldiçoar a terra, e dizer que a terra, apesar de ser uma terra que mana leite e mel, uma terra que tinha coisas do bom e do melhor, eles diziam assim: mas é melhor a gente não entrar aí, porque o povo dessa terra é um povo poderoso, e se nós entrarmos aí eles vão acabar com a gente, eles vão nos matar, eles vão nos destruir. Mas Josué e Calebe, que eram 2 dos 12 espias, eles mandaram aqueles homens se calarem e diziam para o povo: não, vamos entrar agora, vamos entrar com ânimo, confiança, porque essa terra é abençoada como Deus falou, e o Senhor vai nos dar a vitória, e o Senhor vai entregar esta terra nas nossas mãos, aleluias. Mas a Bíblia diz, escuta isso, a Bíblia diz que o povo não deu ouvidos a Josué e Calebe, o povo deu ouvidos aos outros 10 espias, porque eles mandaram Josué e Calebe se calarem e falar assim: se nós entrarmos lá nós vamos morrer, porque o povo lá é grande, os homens são gigantes, e aos olhos deles, disseram os próprios espias de Israel, eles falam assim: aos olhos deles nós somos como gafanhotos, e se nós entrarmos lá eles vão pisar na gente. Escuta, olha aqui o que eu quero que você ouça. Não foi o inimigo que disse que eles eram como gafanhotos, foi o próprio povo de Deus que se rebaixou e se colocou nessa condição, se fez pequeno diante do inimigo e disse: se nós entrarmos lá eles vão pisar na gente, porque para eles nós somos como se fôssemos pequenos gafanhotos. Às vezes o diabo quer fazer você achar que você é pequeno, que você é minúsculo, que você não vale nada, mas eu quero que você saiba de uma coisa: o Deus que habita em você é grande e poderoso. O Deus que habita em você, Ele é grande e poderoso, e porque você tem esse Deus, você não pode permitir que o diabo faça você acreditar que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue, porque como nós já declaramos aqui hoje, em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem me fortalece é o Senhor. Mas o povo então deu ouvidos aos 10 espias negativos, e sabe o que eles fizeram? Eles então começaram a murmurar contra Deus, e diziam assim: esse Deus tirou a gente lá do Egito, onde a gente tinha comida, tirou a gente lá do Egito, onde a gente tinha casa para morar, para a gente vir aqui e morrer diante desses inimigos. E eles falaram, aí começaram a se levantar contra Moisés e a dizer: vamos eleger um outro comandante, um outro capitão, e esse comandante vai levar a gente de volta para o Egito, porque lá no Egito é melhor do que estar aqui. E eles começaram a murmurar contra Deus, eles começaram a murmurar contra Moisés, e vocês sabem o que eles disseram? Escuta essa palavra, eles disseram assim: ó, era melhor ter morrido no Egito do que estar aqui, era melhor ter morrido no deserto do que estar aqui, disseram eles. Vamos voltar, e amaldiçoaram Moisés, e também se levantaram contra Deus. Aí, eu já volto nessa passagem, mas o salmista, quando ele escreve o Salmo 95, ele fala a respeito do sentimento de Deus nesta hora. Olha o que o salmista escreveu sobre o que Deus sentiu quando viu aquele povo reclamando e murmurando contra ele e contra Moisés, que era o líder. O Deus que havia tirado eles da escravidão, que tinha aberto o mar vermelho, que tinha cuidado deles no deserto, que ia entregar para eles Canaã, a terra prometida, e eles então começaram a murmurar e a reclamar, e falar mal de Deus, e falar mal do líder. Olha o sentimento de Deus. Durante 40 anos,
fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo cujo coração se desvia e não reconheceram os meus caminhos. Versículo seguinte: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Volta o versículo anterior. Tem uma outra tradução que diz assim: eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos, eles foram ingratos. Numa outra tradução está escrito: eles foram ingratos. Aqui o sentimento de Deus era um sentimento de decepção, e Deus está dizendo: durante 40 anos eu fiquei irado contra aquela geração, porque eles foram ingratos. Por que Deus ficou 40 anos irado e indignado contra eles? Porque eles foram ingratos. Então perceba que a ingratidão do povo provocou a ira de Deus. O que provocou a ira de Deus? A ingratidão. Então você vê como a ingratidão desagrada o coração de Deus. Quando nós somos ingratos, o coração de Deus se entristece. E eu repito, não é só ingratidão a Deus, é ingratidão às pessoas. Eles foram ingratos a Deus e foram ingratos a Moisés. E a ingratidão provocou a ira de Deus. Mas quando há gratidão, quando existe gratidão, o coração de Deus se alegra. Durante todos esses dias divulgando este culto, eu mencionei para vocês que quando Jesus curou os 10 leprosos, um voltou para fazer o quê? Para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, alegrou o coração de Jesus. Porque Jesus e Deus sente alegria na gratidão. E é para isso que nós estamos aqui, para entregar a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes quando nós falamos sobre gratidão. Você já entendeu que a gratidão toca o coração de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte, olha só, Colossenses 3,15. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam, então fala comigo bem forte assim, ó, sejam agradecidos. Olha por mão do lado e diga para ele: seja agradecido. Põe a mão no coração e diga: eu preciso ser grato, eu preciso ser agradecido. Então entenda, a gratidão pode parecer uma coisa boba, pode parecer algo simples, mas eu quero que você deixe uma frase entrar no teu coração, ó. A gratidão tem o poder de mudar a história da tua vida. Vou repetir, a gratidão tem o poder de mudar a história da tua vida. Você vê que a ingratidão fez um povo que ia entrar naquela hora na terra prometida, ficar 40 anos andando no deserto, e nenhum deles entrou, porque a ingratidão trouxe tanta tristeza para o coração de Deus, que Deus disse assim: olha, das pessoas que têm de 20 anos para cima, nenhum deles por causa da ingratidão vai entrar na terra prometida. Vocês vão ficar andando no deserto, e vai ser um ano para cada dia de ingratidão. Foram 40 dias que vocês espiaram a terra, então vocês vão ficar andando 40 anos no deserto, e todos vocês vão morrer, quem tem menos de 20 anos. Então nenhum deles entrou, era para entrar naquele dia, mas porque eles foram ingratos, nenhum deles entraram, e todos morreram no deserto por causa da ingratidão. Veja que a ingratidão mudou a história da vida deles para pior, porque era para eles conquistarem a terra, mas eles não conquistaram, não viram e ainda morreram. A ingratidão mudou a vida deles para pior. Mas o contrário também é verdade. A gratidão tem o poder de mudar a história da tua vida, e mudar a história da tua vida para melhor.
Quem quer viver um 2026 melhor do que todos os outros anos da vida aí? Com a mão levantada, profetiza e declara comigo: 2026 vai ser o melhor ano da história da minha vida. Mais uma vez, diga bem forte: 2026 será o melhor ano da história da minha vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que praticar princípios. E um dos princípios é a gratidão, porque a gratidão tem poder de mudar a história da tua vida. Assim como Deus viu a ingratidão e mudou a história deles para pior, quando Deus ver a tua gratidão, e Ele vai ver, amém? Quando Deus vê a tua gratidão, a gratidão presente no teu coração, Deus vai começar a abrir portas fechadas, Deus vai começar a preparar o caminho, Deus vai andar na tua frente, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma chuva abundante de bênçãos na sua vida, os 365 dias deste novo ano que vai nascer. E quem crê, dá um glória a Deus aí, e aplaude bem forte o Senhor, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluias. A gratidão tem o poder de mudar as nossas vidas. Então eu dizia que a gratidão não nasce com a gente, mas tem que ser aprendida. Dei o exemplo da minha netinha que está aprendendo a ser grata. Ela está aprendendo a agradecer. E entenda, a gratidão nunca vai acontecer naturalmente, mas eu quero aprender a ser grato. E essa palavra é para que você entenda que você precisa aprender a ter gratidão a Deus e aprender a ter gratidão com as pessoas. Quem aqui, esses dias, o Everton, não sei, hoje não, eu vi ele chegando ali com a máquina, mas esses dias o Everton veio no culto de bicicleta, não foi? Quem aqui não sabe andar de bicicleta? Quem não sabe andar de bicicleta? Dá um sinal com a mão. A irmã não sabe, a irmã não sabe. Meia boca ali, oi? Aqui também não sabe? Não sabe andar de bicicleta. Eu vou concluir que os outros sabem. Mas os que sabem, os que não sabem, presta atenção. Vocês que sabem andar de bicicleta, vocês já nasceram sabendo andar de bicicleta? Vocês tiveram que aprender a andar. E vocês se lembram que quando vocês estavam aprendendo, vocês lembram quando vocês estavam aprendendo a andar de bicicleta? Quem de vocês aí deu umas raladas no joelho, levou uns tombos? Então veja que ninguém aqui nasceu sabendo andar de bicicleta, mas você sabe porque você praticou e aprendeu, né? Eu lembro quando eu fui começar a aprender a andar de bicicleta, que eu tentava me equilibrar naquele negócio, desequilibrava, caía, ralava o joelho no chão, alguém segurava para minha bicicleta, eu pedalava, quando a pessoa soltava, eu ficava balançando para lá e para cá, até que teve um dia que de repente a pessoa soltou o banco, e eu fui pedalando, e o negócio foi, e eu comecei a andar, e desde aquele dia eu pedalo até hoje, e não caio mais, porque eu pratiquei e aprendi. Pratiquei e aprendi. Gratidão é igual a andar de bicicleta. A gente não nasce sabendo ser grato, mas a gente aprende a ser grato fazendo o quê? Praticando. Praticando a gratidão. Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo num livro um método de andar de bicicleta. Você senta, lê o método, não é assim? Método, aí você senta na bicicleta e sai andando, é desse jeito? Não, você tem que praticar para saber andar. Da mesma forma, eu estou ensinando sobre gratidão, mas isso aqui não é o suficiente. Você só vai ser uma pessoa grata se você praticar a gratidão. Você quer ver? Vamos praticar um pouquinho? Quero que você pense aí, só três motivos para você agradecer a Deus. 3 coisas que Deus fez por você nesse ano que está terminando. Eu tenho certeza que Ele fez muito mais. Mas eu quero que você pense só 3 coisas que Deus fez por você nesse ano. Pensou aí?
Agora você pode levantar a mão para os céus e agradecer ao Senhor por essas 3 coisas? Faz isso, abre a sua boca e agradece. Pratica a gratidão, diga para o Senhor: obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo outro. Treina, pratica, porque gratidão tem que ser praticada. A gratidão tem que ser praticada. Pratica, diga obrigado ao Senhor, diga obrigado ao Senhor e fala o porquê que você está agradecendo. Dê o nome do motivo da sua gratidão para Deus e diga para Ele: obrigado, obrigado por ter me livrado da morte, obrigado porque a minha casa está mais bonita, obrigado, obrigado porque o Senhor me deu saúde. Vai agradecendo ao Senhor, pratica a gratidão, e a gratidão precisa ser praticada todos os dias. Você que está agradecendo, você pode aplaudir a Ele bem forte com as tuas mãos e aplaudir e dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E eu quero fazer um desafio para você ainda. Quando terminar o culto, nós vamos ter a confraternização, vamos comer um pouquinho de fruta, mas eu quero desafiar você a praticar a gratidão. Se alguém que está aqui, ó, dá uma olhadinha em volta da igreja. Se alguém que está aqui fez algo por você, ou algo para você, no momento da confraternização, eu quero que você procure essa pessoa, dê um abraço e agradeça a ela. Expressar a gratidão. Então procura a pessoa, você vai olhar para ela e vai falar assim: obrigado porque você fez isso por mim, por tal coisa que você fez, e dá um abraço e agradece. O desafio está lançado, hein? Desafio está lançado. No momento da confraternização, você vai praticar a gratidão. Mas olha para mim, estou quase terminando. Gratidão é sinal de maturidade espiritual. Fala comigo: gratidão é sinal de maturidade espiritual. Quem é grato a Deus e pratica a gratidão a Deus, quem é grato a Deus e exerce essa bênção de agradecer, são pessoas que amadureceram espiritualmente. Talvez por sermos crianças espirituais, a gente ainda não aprendeu a gratidão, como a minha netinha não sabia, está aprendendo a agradecer. Pode ser que alguns ainda não tenham gratidão por serem crianças espirituais, mas quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente tem maturidade espiritual, toda pessoa que é madura espiritualmente é grata a Deus e é grata às pessoas. Então, o desafio é esse: cresça em gratidão, aprenda a ser grato, pratique a gratidão, porque isso vai fazer você crescer espiritualmente, você vai ser uma pessoa madura espiritualmente. Fala comigo: gratidão é sinal de maturidade espiritual. Quando que a gente deve ser grato? Quando que a gente deve agradecer? Vamos lá. Primeiro, nós devemos agradecer a todas as pessoas e principalmente a Deus, porque a gratidão é a memória do coração. Quando nós somos gratos é porque a gente não deixa sair do nosso coração aquilo que fizeram por nós. Sabe por que Deus, um dos motivos, tá? Não é o único, olha para o pastor. Sabe por que Jesus estabeleceu a Santa Ceia? Repito, não é o único motivo, mas é um deles. No Salmo 103, versículos 1 e 2, está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não te esqueças de nenhuma das tuas bênçãos. Sabe por que o Senhor estabeleceu a Santa Ceia? Por causa da ingratidão, eu estou me incluindo, nós somos esquecidos. Eu sempre digo isso. Quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente, alguém já fez alguma coisa ruim para você? Sim ou não? Quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e a gente não esquece. Verdade ou mentira? A gente não esquece. Mas quando alguém faz uma coisa boa para a gente, semana que vem já esquecemos.
Mês que vem já esquecemos. Então o mal que alguém nos faz, as pessoas guardam no coração o mal por anos e anos e anos e anos, décadas e décadas, mas o bem a gente esquece. E Deus sabe disso, porque Deus conhece o nosso coração. E aí então, Jesus Cristo estabeleceu a Santa Ceia, por quê? Porque Ele, sendo Deus, se fez homem, veio habitar entre nós, viveu no nosso meio sem pecar, entregou a vida dele na cruz do Calvário, foi maltratado, castigado, ferido pelos meus e pelos seus pecados. Ele sofreu o castigo no meu e no seu lugar, morreu, venceu a morte, ressuscitou, perdoou os nossos pecados, nos deu salvação, nos deu vida eterna, fez com que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, e ainda foi preparar um lugar para a gente no céu. Você pode dizer um glória a Deus? O que isso tem a ver com a Santa Ceia? Tem o seguinte: a Santa Ceia existe para que todos os meses a gente se lembre do que Jesus fez por nós. Porque se não fosse se a gente não tivesse que todos os meses, pastora, parar na frente daquela mesa e lembrar do sacrifício de Cristo por nós, a grande maioria de nós já teria se esquecido do que Cristo fez por nós. Não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Então você vê que nós precisamos guardar no coração não as coisas ruins. Se você está lembrando de algo de ruim que fizeram para você há 20, 30 anos atrás, se liberta disso. Você não vai mudar o que fizeram de ruim para você no passado. Então se liberta disso. Foi muito mal o que fez, mas já foi. Você não vai mudar o passado. Tira do teu coração essas coisas ruins e enche o teu coração de boas memórias. Lembra das coisas boas que fizeram para você e tenha gratidão. Se lembra das coisas boas que Deus fez para você e tenha gratidão. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que encher o nosso coração de gratidão, porque a gratidão, a gratidão expressa, a gratidão revela a memória do nosso coração, aquilo que está guardado no nosso coração. E eu quero falar mais uma coisa ainda, que muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que queremos ter. Tem muitas coisas que eu quero ter. Quem quer ter coisas que ainda não tem aqui? Levanta a mão. Eu também quero ter muitas coisas que eu não tenho. E a gente vai ter em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter em nome de Jesus. Agora, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que a gente quer ter, que a gente se esquece de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Às vezes o foco está tão colocado naquilo que a gente quer ter, que a gente de agradecer por tudo que Ele já nos deu. E esse culto aqui hoje é para a gente dizer obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos deu. Tem um cântico que talvez a gente até cante hoje, que ele fala: por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Não é só pelo amanhã, é pelo hoje e pelo ontem. Nós temos gratidão a Deus por tudo que Ele já nos fez. Eu estou olhando vocês aqui, ó, está todo mundo bonito, bem arrumado, todo mundo cheiroso, né? Por quê? Porque Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado? Então diga bem forte: Deus tem me abençoado. Então nós precisamos expressar a nossa gratidão a Deus. E para isso você veio aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você separou essa manhã para estar aqui neste culto só para agradecer ao Senhor. E eu quero, antes de terminar esta palavra, nós vamos ter uma cerimônia agora com o diaconato, a cerimônia dos vencedores, e só os vencedores têm gratidão no coração. Mas eu queria te convidar, por 2 minutos apenas, a colocar os teus joelhos no chão e em oração agradecer ao Senhor. Você pode fazer isso? Se você por alguma razão não pode se ajoelhar, então você vai orar sentado ou vai orar em pé. Mas agora ninguém vai ficar orando no microfone. São 2 minutos que você vai colocar os joelhos no chão e vai agradecer ao Senhor. Você que está em casa, nas redes sociais também, faz isso aí na tua casa. Põe os teus joelhos no chão
e agradece ao Senhor. Faz isso. Pastor, eu não posso me ajoelhar. Então você ora sentado, ora em pé, mas agora só agradece. São 2 minutos para nós só agradecermos porque este culto é de gratidão. Não pede nada não. Não é errado pedir, mas não pede nada hoje. Hoje só agradece. Só agradece. Só agradece. Você levanta no seu lugar. Levante sua mão bem alto para os céus, as 2 mãos. E diga após mim, diga: Senhor Deus, eu quero entregar ao Senhor toda a minha gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida. Obrigado, meu Deus, porque este ano está chegando ao fim e até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu tenho muito mais do que eu mereço ter. A tua graça e o teu favor tem me alcançado. Eu reconheço o que o Senhor tem feito na minha vida e tudo de bom que o Senhor tem feito por mim. E neste culto eu quero entregar a minha gratidão e o meu louvor a Ti, em nome de Jesus. Diz amém. Aplaude o Senhor com toda a força que você puder aplaudir. Bem forte, aplaude com as mãos, glorifica com os lábios. Exalta o nome do Rei Jesus. Gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Se assenta um pouquinho, o diaconato vai se posicionar aqui na frente. Isto não é a Santa Ceia, mas é uma celebração que eu faço uma vez por ano. E é uma celebração simbólica e profética. Aqui dentro deste copo tem uma uva. E nós vamos comer juntos uma uva. Eu gosto de comer todo culto, todo último domingo, ou todo o culto no final do ano, eu gosto de fazer essa celebração e comer uva com a igreja.
Por que que eu gosto de fazer isso? Olhe para mim. Porque eu aprendi há muitos anos atrás, de uma forma simbólica e profética, que só